Salve, salve galera! Sejam todos muito bem-vindos para mais um encontro. Nesse encontro de hoje vamos falar sobre Bootcamp Solana, um encontro que está recheado com bastante atualizações para todos vocês. Desde já, boa noite para todos vocês que estão comigo agora nesse momento. Estamos aqui ao vivo e vou falar para vocês, o encontro hoje está muito especial. Faz o seguinte, pega o link desse encontro, direciona aí para o pessoal do seu time, direciona para os seus amigos, porque o que eu vou trazer aqui vai ser bem interessante para vocês. Desde já, muito obrigado à presença de todos. Quero anunciar que nós tivemos no nosso primeiro desafio 22 trabalhos, 22 propostas submetidas para a resolução de um problema. O nosso problema oferecido, desafio 1, foi um escrow e o Neobanking Anchor. Então, assim, bacana a participação de vocês, é muito legal esse movimento, porque grandes coisas estão por vir aqui para a comunidade Brasil. É o seguinte, galera, no decorrer do nosso encontro, daqui a pouquinho o Vlad vai assumir aqui a posição para trazer o tema do encontro de hoje, mas no decorrer do nosso encontro, o nosso querido Pedro do Super Team Brasil vai chegar aqui e vai trazer dicas e atualizações para vocês a respeito do hackathon que vai acontecer em breve. Ele vai trazer muitas ideias. Nesse exato momento, ele está terminando uma live junto com o pessoal do Super Team, anunciando os vencedores do Ideathon, mas você é privilegiado porque você vai conseguir daqui a pouquinho ter as dicas que ele vai apresentar, vai falar sobre o evento e agora nós vamos poder aprofundar ainda mais com o nosso time. Todos vocês que estão aqui, sejam todos muito bem-vindos. Pega o link e compartilha para toda a galera. Compartilhe com o pessoal do seu time, fortaleça o seu time, porque é uma grande oportunidade os próximos eventos que estão por vir. Bom, galera, é isso. Daqui a pouquinho nós teremos aqui, o Pedro vai passar aqui para trazer umas atualizações e estejam atentos no encontro de hoje. Vlad, você está por aí? Se já estiver, seja bem-vindo. Boa noite, Vlad. Que seja uma noite incrível, como as noites anteriores, em que você trouxe bastante conhecimento, que hoje seja o mesmo. Um forte abraço, Vlad. Tá contigo, hein? Fala, pessoal. Uma boa noite, como sempre. Muito bom estar aqui representando a Nierex e a Solana junto com vocês novamente. Espero que todo mundo tenha feito o desafio da aula anterior. Eu estava falando com o Isla um pouco antes da gente começar aqui e o volume de submissões foi bem legal. Fiquei muito feliz que vocês gostaram e todo mundo entendeu a proposta e se empenhou para realizar esse desafio. Tá todo mundo muito feliz, o pessoal do Super Team da Nierex. E vamos que vamos, né, pessoal? Não pode parar, a gente está na preparação agora para a Hackathon. Eu já vi que tem muitos times se preparando, dei uma olhada no que o pessoal tem postado no Ideathon, e foi muito legal, muitos projetos bons. Estou vendo que vocês estão conseguindo colocar as ideias de vocês para fora do papel, transformar elas primeiro em pitch, primeiro em ideias um pouco mais estruturadas, para logo após a gente colocar elas no código e fazer elas funcionarem de verdade. Então, parabéns a todos aí, parabéns a quem está participando dessa jornada com a gente. Beleza? E vamos que vamos mandando um alô aí, falando como é que vocês estão, quem está online e como é que foi essa jornada desde a última aula até agora. Vocês tiveram dificuldade para realizar? Eu vi que a gente teve alguns pull requests no repositório do nosso projeto, que a gente iniciou e usou para demonstrar, para fazer a demonstração do Anchor. E, galera, queria avisar vocês aqui que eu vou olhar e revisar os pull requests, todos vão ser aceitos, mas só de vocês estarem com a mão no código, trabalhando, fazendo pull request, o processo é esse mesmo. A gente que está ativo no mercado, a gente está fazendo pull request, está consumindo código e também compartilhando o código com outras pessoas, com outros projetos. Então, muito legal ver que vocês estão fazendo parte desse ecossistema também. Beleza, pessoal? Então, vamos mostrar um pouco o que a gente preparou para a aula. Só pode colocar o nosso slide na tela aí. Isso. Então, a aula de hoje, pessoal, a gente vai receber o Pedro um pouco mais tarde. O Pedro está terminando a live da Solana, mas a aula de hoje vai ser um pouco sobre ecossistema. E a ideia é que vocês entendam um pouco dos blocos de construção que já estão prontos na Solana,
coisas que vocês não precisam reescrever ou refazer, e entendam como usar o Composability como um superpoder para que vocês se saiam muito bem nessa hackathon. A ideia do Super Team Brasil é que todos aqui se saiam muito bem na hackathon, que a gente possa mostrar a força da comunidade brasileira. E para isso acontecer, o Composability é muito importante. O que é Composability, pessoal? É usar os projetos já existentes, os protocolos já existentes, como blocos de Lego, para que você componha a sua solução e crie uma solução muito mais segura, mais estruturada e, por consequência, mais rápida também, já que você não vai ter que construir os primitivos do zero. Beleza? Esse é a Composability, e é isso que a gente espera que vocês tenham uma ideia hoje aqui. A gente vai passar e mostrar um pouco dos projetos que já existem, onde cada um se encaixa, como fazer o melhor uso deles, como ver se eles fazem sentido para o seu DApp, e vamos passar um pouco de estratégia e tática para a Hackathon aqui, que é importante também. Beleza? Vamos mandando comentários aí, pessoal. A gente quer saber qual o sentimento de vocês até agora e qual foi o sentimento do último desafio, né? Vocês acharam muito difícil, muito fácil, conseguiram realizar, foi tranquilo para todo mundo. Enquanto isso, eu vou passando aqui, a gente vai conversando e batendo esse papo, beleza? Então, como eu estava falando antes, pessoal, passo 1, a mentalidade de Lego, composição versus invenção. Por que eu vou construir um protocolo novo do zero se esse mesmo protocolo ele já existe com as funções que eu necessito na Solana? Então, não faz sentido essa decisão, né? Quando você está trabalhando, principalmente num hackathon que a gente está falando de prototipação rápida, o ideal é que você se aproveite do ecossistema que está na sua rede. Vocês já sabem programar um chain, vocês já entenderam os conceitos, muitos de vocês vieram de outras redes e estão aqui para aprender a desenvolver dentro da rede da Solana. Então, vocês já entendem que os primitivos existem. O próximo passo agora é que primitivos são esses e como a gente vai utilizar. Beleza? A Solana já oferece um ecossistema muito maduro. O Pedro estava aqui na primeira aula e falou um pouco sobre a ideia da Solana de se tornar realmente a camada de infraestrutura para operações financeiras, não só da blockchain, mas como uma camada de infraestrutura de pagamentos, de uma camada de infraestrutura financeira de fato. E para isso acontecer, a gente precisa de muitos primitivos, principalmente de DeFi. Eu acho que a Solana é a rede que mais integra DeFi hoje no ecossistema. A Solana tem um apetite por DeFi muito grande e isso gera uma liquidez muito grande na rede. A gente pode perceber que temos vários protocolos com funções diferentes e todos eles com grande liquidez. Então, vai depender de vocês, pessoal. Entender esses protocolos, saber usar, saber quais encaixam perfeitos para a sua aplicação e saber usar eles na sua aplicação, beleza? A maioria deles já tem SDKs, mesmo que não tenha SDKs, todos eles são bem documentados, então vocês não vão passar aperto quanto a isso. A documentação é extensa, a quantidade de exemplos é extensa e tem muito projeto no GitHub open source também, então vocês podem pegar como inspiração, ver como foi utilizado cada um desses protocolos e trazer isso para a experiência que vocês planejaram para a realidade de vocês. Beleza, galera? Quem conhece algum protocolo de DeFi na Solana, pode mandar no chat aí qual protocolo vocês conhecem. Eu estou na dúvida, queria saber qual é o mais conhecido da Solana. Eu acho que, para mim, é a Jupiter. A Jupiter é o protocolo mais conhecido, mas é a minha visão também, né? Às vezes vocês têm uma visão diferente. Dá uma lida nos comentários aqui. Boa noite, boa noite, boa noite. Como estou começando, foi desafiador. É sempre um pouco desafiador mesmo quando a gente está começando. Não se preocupa, isso é parte do processo de aprendizado. Então, a gente não tem o medo de errar, né? A gente sabe que é desafiador, ou seja, vocês não estão escolhendo não é uma profissão fácil ser um engenheiro de software, principalmente de blockchain. Então, a gente entende o desafio, a gente sabe que é desafiador mesmo, mas a gente tem todo
o know-how e todo o suporte aqui para que vocês passem por esse desafio, ainda mais com o suporte da Solana, a Solana oferecendo esse Pay to Learn, né? Que é uma coisa incrível. 10 projetos, a gente não sabe quais foram ainda, mas 10 projetos vão ser premiados com uns $50. Então, quando você está sendo pago para aprender, ainda mais uma coisa que você tem interesse, é maravilhoso. Ok, Luana Cabral, não consegui entregar, me perdi um pouco, mas por conta de alguns conceitos também, tipo airdrop, fiquei voando. Fica tranquilo, Luana. Isso, você vai, com o tempo, se aprimorando, entendendo cada um desses conceitos. E isso acaba entrando para o seu vocabulário, né? E eu, quando comecei em blockchain, eu também não tinha todos esses conceitos na ponta da língua, mas, naturalmente, você conversando, e isso é uma dica que eu dou também, participem dos eventos, pessoal. A blockchain é uma área que tem muito evento, o pessoal está sempre se encontrando, pelo Brasil inteiro, pelo mundo inteiro também, tanto online quanto presencialmente. Então, participe dos eventos. Sempre que você conversa com alguém, ou que saiba mais que você aprende, ou que você precise ensinar a ela, você também treina e solidifica o conhecimento que você já tem. Então, estar presencialmente é muito bom. Conversar sobre blockchain é muito bom para que você entenda exatamente quais são os gaps de conhecimento que você tem ainda. Eu falo sobre blockchain o tempo todo, falo com pessoas que conhecem, falo com pessoas que não conhecem, e você treina dois tipos de habilidade diferentes. Quando você está falando com uma pessoa que não conhece, você treina como traduzir esses conceitos em conceitos que são entendíveis pela maior parte da população. Isso é uma habilidade também. Traduzir conceitos complexos em coisas que as pessoas possam entender. Pode parecer simples, mas é muito difícil, exige um nível de conhecimento alto. Então, esse treinamento é muito bom. E quando você está conversando com alguém que sabe mais que você está só absorvendo, adquirindo conhecimento ali. É um dos melhores lugares para você estar, conversando com alguém que está te ensinando muito. Beleza? Luciana Mendes, está sendo desafiadora a mudança de paradigma da Web 2 para a Web 3. É desafiador mesmo, Luciana. Você entender esse mundo, entender o porquê a blockchain existe, qual problema ela resolve. Eu acho que como você falou, é uma mudança de paradigma. E a nossa cabeça, ela tenta se proteger. Ela tenta manter os dogmas, os paradigmas que a gente já conhece, ela não quer quebrar. Não quer quebrar nossas certezas. Então, eu entendo exatamente o que você está falando, mas fica tranquilo. A gente está aqui, você tem uma comunidade de apoio. Eu estava vendo o pessoal falando no Discord e no WhatsApp durante a semana. Cara, sensacional ver que vocês estão criando e gerindo essa comunidade, um tirando dúvida do outro, as conversas acontecendo. É isso que a gente quer fomentar aqui. Que vocês tenham suporte para resolver as dúvidas, sim, mas que a comunidade mesmo se ajude e resolva os seus próprios problemas. Beleza? Fred Rocha, perseverança é a chave. Até a entrega do desafio 1, eu só estabilizei meu ambiente de desenvolvimento para participar do Hackathon que começou. Perfeito. Você ter seu ambiente de desenvolvimento estável, acho que é o primeiro passo. É o mais importante, na verdade. Você não vai conseguir entregar nada, não vai conseguir entregar nenhum tipo de código se você não tem um ambiente de desenvolvimento estável. Então, importante, legal que você percebeu isso. Importante você fazer e cuidar do seu ambiente de desenvolvimento e manter ele funcionando. Laudimir Araújo, tem alguma dica onde podemos achar esses eventos sobre blockchain? Tenho sim, Laudimir. No Luma, o Luma é uma plataforma de eventos e ela não é especificamente feita para blockchain, mas a galera da blockchain adotou essa plataforma e a plataforma que a gente mais usa. Todos os eventos de blockchain são cadastrados lá. Então, pessoal, entrem no Luma, filtrem pela sua cidade ou pela sua região, vejam quais eventos estão acontecendo. Com certeza vocês vão achar uma coisa legal. Fiquem atentos no Twitter também, no X e nas comunidades comunidades locais, né? Da sua região, da sua cidade, do seu estado. O pessoal está sempre divulgando isso. Beleza? Vamos continuar aqui. Agora, acho que deu para passar um pouco da ideia do que é composability, que é usar os blocos já existentes na rede para construir aplicações maiores, juntando esses blocos, né? Construir uma experiência maior. Acho que ficou claro a função da composability. E aqui vamos falar um pouco sobre a aplicação e como a gente espera
e essa aplicação seja dividida para entrega na Hackathon, certo? Aqui eu coloquei o blueprint da aplicação. Primeiro você tem uma interface. Qual é a interface? A interface, a gente tende a achar que a sua interface, que é o seu front-end, ele vai ser sempre um HTML, não necessariamente. A gente já vê muitas interfaces diferentes e tipos de interações diferentes com a blockchain. Por exemplo, você pode ter um bot no Telegram, e esse pode ser a sua interface. Você pode ter um terminal onde você digita e conversa com o agente, e o agente é a sua interface. Você pode ter, como a gente comentou, um front-end em Next.js. Você pode ter um app mobile, um React Native. A blockchain ainda não está nessa parte. Essa parte é a sua interface, como você se comunica com a blockchain, como você se comunica com o seu smart contracts, com a sua aplicação on-chain. É a sua porta de entrada para a sua aplicação. Então, é legal vocês pensarem nessa parte. Que tipo de experiência eu quero oferecer para o meu usuário? Como eu quero que ele interaja com o meu DApp? Então, é legal vocês pensarem nisso e terem isso na cabeça. Talvez para uma hackathon seja muito importante que vocês estejam confortáveis com essa stack de front-end. Ou seja, uma stack que eu conheço, uma stack que eu já trabalhei antes, uma stack que eu sei que eu vou conseguir entregar bastante. Você tira um pouco da dificuldade dessa parte. Você não está iniciando não está começando a trabalhar com uma stack nova. Você já vai ter dificuldade suficiente para trabalhar com blockchain, já que a gente está falando da mudança de paradigma aqui. Então, você não precisa adicionar mais essa camada de complexidade. Então, escolham uma camada de front-end que vocês estão acostumados a trabalhar. Eu sei que tem muita gente que está começando agora como desenvolvedor, mas tem muita gente aqui que já desenvolveu e já entregou aplicações antes. Então, aproveitando, galera, joga no chat aí o que vocês já fizeram de front-end, o que vocês já usaram, o que vocês estão mais acostumados a usar como front-end para a aplicação de vocês, para a gente dar uma comparada aqui. Mas, no geral, é isso, pessoal. Entender as suas capacidades, saber o que você já sabe entregar como front-end e usar isso para melhorar o nível da sua entrega. Beleza? E a gente passa para a segunda camada aqui, que são os protocolos. A gente tem uma lista de protocolos aqui, vai falar um pouco mais a fundo sobre cada um deles, mas eu vi que alguém falou no chat mais cedo também sobre Jupyter. A gente tem a Camino e a Ondo, que são dois protocolos um pouco diferentes, todos eles formam a lógica financeira, mas cada um tem a sua peculiaridade. Beleza? Então, dependendo da aplicação e da experiência que você quer entregar, você vai usar um deles. Dificilmente você vai usar todos, dificilmente você vai usar mais de um também, normalmente um já é suficiente, mas é legal você entender para fazer essa escolha consciente. O que eu vou usar, como eu vou usar e como eu vou montar essa arquitetura financeira, se o seu DApp é um DApp financeiro, como eu vou montar essa arquitetura financeira para que ela faça sentido e funcione. Beleza? Outra camada que nós temos, pessoal, dados e oráculos. Os dados e oráculos, eu não sei o quanto vocês estão familiarizados com dados e oráculos, mas eles, com a camada de dados e de oráculos, né? Mas eles fazem a ponte entre a blockchain e o mundo real. A blockchain, por definição, ela não tem acesso a dados do mundo real. Ou seja, a blockchain não sabe o preço do barril de petróleo, por exemplo. Vamos usar um exemplo que está bastante em alta agora. A blockchain não sabe o preço do barril de petróleo. E é impossível para que ela saiba. O barril de petróleo não é precificado on-chain. O que a blockchain faz para ela entender qual o preço do barril de petróleo? Ela precisa de um oráculo. O oráculo é a ponte entre a blockchain e os dados que estão off-chain. Então, pode ser que para as aplicações que vocês estão planejando construir, vocês precisem de um oráculo. E é legal vocês saberem que eles existem, quais são eles e como utilizá-los. Beleza? Pode ser que não, pode ser que na sua aplicação seja mais simples ou que você não precise de oráculo, mas muitas vezes você vai precisar receber dados off-chain. Ok? E a base da sua aplicação é a integração com a rede Solana,
como a gente falou, a fundação, PDAs, falar com C-Level, como a gente estava falando na última aula. Sua aplicação vai ser uma aplicação Anchor. Então, escrever os seus programs. Essa aqui é realmente onde você codifica a sua lógica on-chain. Beleza? E é isso. O seu projeto ele precisa construir a cola entre essas camadas. Você não precisa construir e reconstruir protocolos, você não precisa reconstruir oráculos. A base da L1 da Solana ela já está pronta, então você só precisa construir os seus programs e juntar isso tudo. Ok, pessoal? Vamos dar uma lida nos comentários aqui. Fred Rocha, eu estava no ambiente Windows e foi infinitamente melhor usar o Linux. O Ubuntu, mesmo que já conhecia, muito bem antes. É isso. Eu sempre sugiro para que todo mundo que está trabalhando com desenvolvimento, não importa o nível, não importa a stack que você está usando, migrar 100% para o Linux. E migrar 100%, que eu digo... Assim, se você usa um Mac, não tem problema, você pode continuar, porque o Mac também é baseado em Unix, né? Então, você tem terminal, você tem todas as ferramentas, mas ficar preso a um sistema operacional que não é o padrão de ambiente de desenvolvimento do mercado é um pouco difícil e acaba te atrasando um pouco na sua evolução como desenvolvedor. Então, eu sempre sugiro isso. Apague a partição do Windows da sua máquina e você vai se acostumar a usar o Linux, você vai se adaptar. Quando a gente não tem muita opção, a gente acaba se adaptando e aprendendo. Então, é isso. Não tenha outra opção. Apague o Windows da sua máquina e viva com a opção que é usar o Linux. Beleza, pessoal? Vamos lá. Faz um tempo que não uso o Next.js, mas sempre gostei, Fred. É isso. Next.js é uma escolha muito segura, muito safe para você desenvolver um front-end rápido e funcional. Quando o seu sistema vai entrando em outras fases, provavelmente você vai escolher uma outra maneira de que esse front-end seja escalável. Mas para prototipação rápida, o Next.js é simples, é efetivo, e é isso. A gente não tem por que resolver problemas de escalabilidade que a gente ainda não tem. Então, se você está pensando em escalabilidade no momento que você está prototipando, você está com as suas prioridades invertidas. Pensa primeiro em prototipar, pensa primeiro em ser ágil, depois você pensa na escalabilidade, que é uma coisa que vai vir naturalmente. Beleza? Vamos lá. Protocolos estão localizados on-chain ou off-chain? Adriano. Os protocolos estão localizados on-chain, ou seja, eles são uma série de programs que estão na rede Solana que são feitos para você utilizar. Beleza? Eles têm partes off-chain também. A maioria dos protocolos também tem partes off-chain. Por exemplo, a interface que a gente acessa da Jupyter, ela é off-chain. Ela é o front-end, essa primeira camada que a gente está falando aqui. Então, até para você ver, até os protocolos, eles seguem um pouco essa lógica da aplicação. A gente também tem uma camada de front-end, mas a base do protocolo ela é on-chain. Beleza? Interface em Streamlit, Python é usada? Não sei te dizer, Leandro. Vou ficar te devendo essa, mas no final da aula eu dou uma olhadinha e a gente conversa pelo Discord. Beleza? Eu vou estar lá no Discord, estou lá acompanhando o que vocês estão falando e também aberto a responder as dúvidas que vocês tiverem. Ok? Então é isso, galera. Vamos seguindo. Acho que ficou claro um pouco o blueprint da aplicação, né? As partes da aplicação que nós temos que ter e o que a gente planeja entregar para esse hackathon. E vamos falar um pouco sobre as DEXs aqui. O que são as DEXs? São exchanges descentralizadas. E para quem usa blockchain, mesmo para quem não programa em blockchain, para quem usa blockchain, esse conceito já é mais claro. Mas para quem não usa, talvez esse conceito seja um pouco difícil de compreender. Uma DEX, ela é o que o nome diz, uma exchange descentralizada. E como que pode isso? Então, ela não tem uma autoridade central que determina se as operações vão ser efetivadas ou não. Ela é totalmente descentralizada. Então, cada pessoa coloca seus ativos lá e pode realizar vendas e compras. Beleza? Nós temos algumas DEXs aqui na Solana e, como eu falei, a principal dela
o padrão ouro é a Júpiter. A Júpiter ela tem o roteamento otimizado, ela integra via APIs usando Code Swap. Então, se vocês estiverem fazendo uma aplicação financeira, pessoal, a Júpiter é um caminho seguro para escolher. Muito bem documentada, muito tranquilo de você utilizar, com uma liquidez altíssima. Então, quem estiver precisando fazer um swap, estiver precisando fazer alguma atividade com tokens aqui, ou listar tokens, alguma coisa do tipo, deem uma olhadinha na Júpiter. Eu acho que vai ser uma escolha fácil para vocês. Mas nós não temos só a Júpiter na Solana, nós temos outros, e nós temos dois tipos de DEXs que são diferentes entre si, né? A CLMM e a DLMM, certo? A CLMM tem a liquidez concentrada, pessoal. Ela é diferente da DLMM, e que a mais famosa é a Meteora, né? Todas essas duas, elas usam pools de liquidez para gerar essa liquidez, né? A diferença é que as com liquidez centralizadas, como a Radium e a Orca, elas são mais eficientes para usar para o capital entre pares, né? Entre os pares mais populares, na verdade. Enquanto a DLMM é aberta para que cada um crie seus próprios pares e crie suas pools. Então, você vê a Meteora é muito mais utilizada quando a gente está falando de tokens com liquidez baixa, que seria tokens que acabaram de ser gerados, tokens com menos holders. Se você quer criar uma pool para um token novo, por exemplo, acho que o lugar para ir seria o Meteora. Agora, se você quer trabalhar com tokens que são mais que já estão mais consolidados na rede, a Radium ou a Orca é um lugar mais interessante para vocês trabalharem. Beleza? Vou dar uma lida nos comentários aqui, aproveitar e esperar ver se vocês têm alguma dúvida sobre isso aqui. Gente, a gente está falando sobre conceitos de DEX aqui. Então, podem ficar tranquilos. A maioria das vezes, a Júpiter vai suprir vocês, mas a gente tem que falar um pouco sobre as diferenças e os motivos das outras DEX existirem. Beleza? Ronaldo, fui estudar o padrão X402 que você tinha dito na aula anterior e achei interessante. É muito interessante, Ronaldo. Eu, inclusive, vi projetos da Ideia Atom da Solana já saindo de X402. Vi pessoas falando sobre X402 no Twitter. É uma tecnologia muito nova, então, uma tecnologia que mal existia há 4 meses atrás. Não é uma tecnologia que está tão estável assim, mas acho que é o momento certo para a gente abraçar e pensar em casos de uso inovadores usando ela. Beleza? Como G. Simões, como transacionar do sistema financeiro tradicional para a rede da Solana, ida e volta? Então, Simões, para isso, você vai ter que usar um building block que é chamado Rails, on-ramp e off-ramp. O on-ramp é quando você traz dinheiro do sistema tradicional para uma rede, nesse caso Solana, e o off-ramp é quando você tira o dinheiro dessa rede e manda para o sistema tradicional, beleza? A gente tem algumas opções de on e off-ramp e vocês vão poder entender um pouco mais o momento de usar e quais usarem. Mas eu acho que é isso. Fica com esse conceito na cabeça, on e off-ramp, e a gente vai falar mais dele depois, beleza? Professor Jorge, a Solana faz entrega de mercadorias tipo Mercado Livre? Não, Jorge, não faz, e não é esse a ideia da rede, né? A ideia da rede é outra. Ela não trabalha com produtos financeiros, e o que não impede nada que você pense em uma aplicação com produtos da vida real, de entrega, mas não, a função não é logística, Jorge. Beleza? Leandro, quando chamamos a Júpiter via API, pagamos menos taxas do que na interface web? Eu acredito que não, Leandro. A interface web ela é só como o nome diz, uma interface para que você use, mas você está usando a mesma aplicação por debaixo dos panos. Então, você chamar via API ou chamar via interface web não vai fazer tanta diferença.
Beleza, pessoal? Então, vamos seguindo aqui. Ok, vamos falar um pouco sobre crédito e derivativos. A gente tem algumas plataformas aqui na Solana, cada uma, de novo, com a sua especificidade, mas todas elas com uma eficiência grande. Quem já ouviu falar da Camino Finance aqui? Acho que a Camino Finance ela é o nosso padrão ouro para lending and borrowing aqui. O que é lending and borrowing? É você pegar dinheiro emprestado usando algum asset como garantia. Isso que a gente está falando aqui é o empréstimo colateralizado. Beleza, pessoal? Isso é uma outra coisa que vocês podem ficar na cabeça também para pensar em interações legais, pensar em coisas legais para se fazer usando essa experiência. Que vamos dizer que eu tenho Bitcoin na minha carteira. Na Solana, no caso, eu tenho Rapid Bitcoin. Eu quero pegar um empréstimo em USDC. Não quero vender meu Bitcoin, eu acho que o Bitcoin vai valorizar. O que eu faço? Eu vou na Camino e digo, Camino, eu tenho R$ 1.000 em Bitcoin aqui, você pode me emprestar 600? Camino, sim, empresto. Eu te empresto 600. Quando você quiser os seus R$ 1.000 em Bitcoin de volta, você vai lá e paga os R$ 600 que você foi emprestado. Então, é um empréstimo on-chain colateralizado. E a Camino é a rei dessa experiência. E isso é uma coisa legal para vocês pensarem em como aplicar, como aproveitar e como aplicar esse tipo de experiência na aplicação de vocês. Eu sei que pode ser um pouco difícil, às vezes, pensar sobre aplicações financeiras. Eu, por exemplo, não sou um profissional do mercado financeiro, eu sempre vim da área técnica e desenvolvimento de software, mas trabalhando com blockchain, isso me abriu bastante os olhos para entender como é o mundo, como a engenharia financeira funciona e a quantidade de coisas diferentes que a gente pode fazer, principalmente através da blockchain, através dos contratos inteligentes que abrem uma nova camada para a gente de experiências que podem ser oferecidas. Beleza, pessoal? A gente tem MarginFi também, que são concorrentes. Aqui a gente está falando de concorrentes. A MarginFi, que é para alta composabilidade, e a Solend, que é um protocolo bem tradicional e com uma liquidez muito alta. Ok? Eu sugiro que vocês explorem um pouco esses protocolos, que vocês vejam e leiam o que cada um oferece, principalmente, pessoal, se vocês estão pensando em fazer alguma aplicação que envolva DeFi. E isso é uma coisa que a Solana gosta muito de ver. Aplicações financeiras reais, que oferecem, que entendem a necessidade do mercado e que oferecem uma solução para ele. Então, sugiro que vocês leiam, mesmo que a sua ideia inicial não seja uma aplicação financeira, vê os blocos que estão disponíveis na rede. Às vezes você vai ter uma ideia que vai até te surpreender. Então, não deixem de ver, entendam um pouco o que está sendo feito, vejam as últimas hackathons, vejam as últimas submissões e pensem um pouco o que pode ser feito. Beleza, pessoal? Só que a gente tem os derivativos também de outro lado. E os derivativos, eles têm dois protocolos maiores aqui. A gente tem o Drift, que é a principal DEX de derivativos, não só da Solana, mas on-chain no geral. E Flash Trade, que é o modelo focado em order book. São diferentes entre si, mas as duas acabam fazendo a mesma coisa, que é trabalhar com derivativos. Beleza? Derivativos, eles são um componente financeiro importante, eu acho que para qualquer mercado financeiro, não só para blockchain. Derivativos, eles já existem há muitos anos no mercado financeiro tradicional e a gente trouxe eles para blockchain, é apenas um porte, mas que funciona exatamente da mesma forma. Ok, pessoal? Até agora, tudo ok? Como é que a gente está aí? Vou ler um pouco das perguntas aqui, podem mandando suas dúvidas. A gente vai respondendo e entendendo como é que está até agora, beleza? Vou ver aqui. Júpiter e Camino também funcionam no DevNet? Sim, Leandro. A Júpiter e Camino, eles oferecem acesso pela DevNet
Então, pode ficar tranquilo. Você também vai ter acesso aos tokens para tokens de teste. Então, o SDC de teste, Sol de teste, isso tudo você tem acesso no DevNet, não precisa se preocupar. O ambiente de desenvolvimento de teste ele é muito estável. Ok? Professor Jorge, colocando as suas palavras, o que é DeFi? Jorge, DeFi são as finanças descentralizadas. Antigamente, no modelo antigo, a gente, para fazer uma operação financeira, a gente precisava de uma parte de confiança. Ou seja, se eu quero vender, se eu quero trocar dólar por real, isso é uma operação financeira. Eu preciso te mandar o dólar, você me mandar o real. Essa operação ela não é trustless, que a gente chama, que é sem confiança. Enquanto na blockchain a gente consegue fazer essa operação ser completamente trustless e descentralizada. Ou seja, está escrito em um contrato inteligente que se eu te mandar X reais, eu vou receber tantos dólares. Isso é um exemplo. E eu mando e essa operação acontece. Então, isso não acontece porque você quis, não acontece porque você aceitou, acontece porque está escrito on-chain. Então, isso são as finanças descentralizadas. Beleza? Vamos ver aqui. Qual a possibilidade de oferecer produtos financeiros em blockchain no mercado brasileiro? A legislação permite? Márcio Carriri. Márcio, permite. E esse é um ponto muito bom de ser tocado. O Banco Central agora está legislando especificamente sobre operações financeiras on-chain. Antigamente era muito mais aberto, hoje está sendo legislado sobre isso. E tem a parte boa e tem a parte ruim. A parte boa é que hoje nós temos regras muito claras sobre o que pode ser oferecido, como pode ser oferecido. Então, acho que para uma hackathon, você não precisa se preocupar tanto com isso nesse momento. Esse é uma dor mais de quem está escalando o negócio, mas é legal você ter isso na cabeça para saber se a operação que você está querendo oferecer ela é permitida, ela é viável. Ok? Mas no momento que você está construindo, acho que é o momento de você construir, colocar suas ideias para fora mesmo. Esse momento de entender a viabilidade legal do seu negócio, da sua proposta como negócio, ele vai chegar também. E tenho certeza que a Solana vai dar muito suporte para isso, já que, como a gente soube, isso eu também não sabia, pessoal, mas a Solana vai investir em 10 dos 20 primeiros times da Hackathon, que vão ser incubados por ela. Então, é legal ter essa cabeça e pensar já como um negócio. Beleza, Márcio? Espero que eu tenha respondido aí. Ronaldo Melo, para uma operação multi-tenant, qual o protocolo é o ideal? Ronaldo, não entendi exatamente o que você quis dizer com multi-tenant, mas eu não acho que tenha diferença, porque a parte multi-tenant, quem vai cuidar é você, no caso. Então, seriam os seus contratos, a sua lógica que vai cuidar da operação multi-tenant. E quando você se conectar com o protocolo, isso vai ser invisível para ele. O protocolo não entende que é multi-tenant ou não. Beleza, Ronaldo? Leandro, quais stablecoins o pessoal trabalha normalmente para Lend and Borrow? Algo além de USDC e USDT? Leandro, a gente vai falar de stablecoin um pouco mais à frente, mas eu vejo que a DAI é uma stablecoin bem utilizada para quem quer fugir da centralização. A gente sabe que a USDC e a USDT, elas são grandes stablecoins, acho que são as maiores do mercado em liquidez, mas elas têm um componente de centralização ali. Então, acho que as duas opções, os dois caminhos que você pode seguir é o USDC ou USDT, se você não liga tanto para a centralização, e a DAI, se você quer uma stablecoin realmente descentralizada. Beleza? Acho que é isso, pessoal. E sugiro que vocês leiam um pouco, entendam um pouco esses protocolos aqui. E é isso. Como a gente vem falando aqui, a aula e a jornada ela não acaba quando essa live termina, né? Ela está só começando. Então, o assunto para a gente conversar na próxima aula, entender mais a fundo, mais profundamente tudo que foi falado aqui, é um trabalho de casa. Então, espero que vocês estejam
entendendo essa parte e estejam fazendo esse trabalho mesmo, né? Que é de continuar a busca por conhecimento. Ok? Então, seguindo aqui, pessoal, a base do dinheiro programável. Agora a gente vai falar um pouco de stablecoins. Ok? Para projetos da trilha Payments e Consumer, integra stablecoins desde o dia 1. A adoção real exige baixa volatilidade. É isso. Quando você vai fazer apps direto para o consumidor, você vai fazer um de app ou de pagamento, ou que vai interagir com o seu cliente final de alguma forma, é ideal que ele não veja a oscilação entre uma moeda e o dólar. Você escolheu o dólar, então usa uma stablecoin de dólar. A gente tem stablecoins de real já também, para quem quer oferecer experiências focadas no mercado brasileiro ou no mercado Latam. A gente tem stablecoins das maiores moedas do mundo, então o real entre elas, as moedas de outros países da América Latina também tem stablecoins, mas não deixem de usar. Então, não é legal se você está fazendo um app para o usuário final e você está apresentando o saldo dele em sol, por exemplo. Acho que não é a experiência ideal. Beleza? E para isso a gente tem algumas stablecoins aqui. A gente tem a USDC, como a gente vinha falando, que usa o padrão CCTP, que é para Cross-Chain Transference. Beleza? Então, a USDC ela facilita muito esse processo de de transferir valor de uma chain para outra. Se você estiver pensando nisso, se você estiver planejando uma experiência que vai ter uma transferência entre chains, galera, dê uma olhada e leia a documentação da USDC sobre isso especificamente. E a gente tem a PayUSD, e a PayUSD ela é muito focada no mercado institucional. Ela é uma stablecoin que foi trazida ao mundo pelo PayPal, que é backed by PayPal, né? Então, a gente vê que tem um nível de segurança institucional muito grande nessa stablecoin. E é isso. E isso é importante para vários tipos de aplicações. Você ter essa segurança institucional é bem importante. E, como eu falei, outras, o XD e outras, são stablecoins muito mais descentralizadas, stablecoins onde você está pensando, você tem uma DAO, você tem uma aplicação que precise muito da descentralização, ou seja, eu não quero trabalhar com SDC, não quero trabalhar com PayUSD, quero que a minha stablecoin ela não tenha um botão de bloquear saldo. Então, aí você vai para outras stablecoins que são mais descentralizadas. Beleza? Ficou entendido essa parte, pessoal? Parar um pouquinho e ler aqui as perguntas da galera, ver se vocês estão entendendo. Vão mandando questões aqui, dúvidas, pessoal. Eu quero saber em que ponto vocês estão, se a gente está no mesmo ponto. Ok? Multitenant é um modelo onde a única instância do software atende vários clientes simultaneamente, compartilhando a mesma infraestrutura. É isso, Ronaldo. Não faz diferença para qual protocolo você vai usar no modelo multitenant. Beleza? Para ele é invisível de qualquer maneira. Você tem que se preocupar com isso na sua aplicação. Então, quando você está desenvolvendo sua aplicação Anchor, você tem que pensar nisso. Agora, com a conexão com o protocolo, não. Professor Jorge, devo ter uma conta na Solana em qual site? Professor Jorge, baixe a sua carteira na Solana e crie a sua carteira. Então, eu uso a Phantom, tem a Backpack, tem algumas outras carteiras. Procure saber e escolher a que mais te agrada. Mas se você tiver na dúvida, usa a Phantom, vai te atender muito bem. Beleza, Ronaldo. Exemplo, rastreabilidade de produção agroindustrial. É isso. Acho que ficou claro. Ronaldo, depois fala aí se eu conseguir responder a sua pergunta, beleza? Flores, as stablecoins descentralizadas são melhores para não cair na receita? Flores, não acho que esse seja o principal uso delas. Não é o melhor caso de uso. E acho que uma stablecoin centralizada ou descentralizada não melhora ou piora as suas chances de cair na receita. Mas é o que você faz com ela e por onde você movimenta ela é que muda um pouco. Então, se esse tipo de privacidade é uma questão para você, acho que normalmente as pessoas tendem a usar DEX, né, ao invés de SEX, ou seja, exchanges descentralizadas ao invés de centralizadas.
porque as centralizadas elas têm uma obrigação com o governo de informar os seus dados, informar o seu saldo, inclusive, que as DEXs não têm justamente por serem descentralizadas. Ok, pessoal? Vamos seguindo aqui. E chegamos na parte de RWA. Vocês entendem o conceito? RWA são ativos do mundo real. Real World Assets, né? E Real World Assets, eles são uma classe diferente de ativos dentro da blockchain, e é uma classe que vem crescendo muito nos últimos anos, que são ativos que representam um ativo que já existe no mundo real. Ou seja, o que um RWA pode ser? Um RWA pode ser um título do Tesouro. E quem cuida disso? A Ondo Finance, acho que é a líder no segmento aqui na Solana de títulos do Tesouro. Então, você tokeniza um título do Tesouro, você tem a propriedade dele on-chain, mas ele continua sendo um ativo do mundo real que existe. Beleza? Imóveis fracionados, a Parcel é uma empresa que começou a trazer essa experiência de você comprar frações de imóveis, ou seja, imóveis que existem, imóveis do mundo real. Você consegue ser dono de 33% de um imóvel que existe no mundo real. Isso é uma experiência legal e ela já existe, já acontece aqui na Solana. Beleza? Crédito privado, ou seja, você ser dono de uma parte de uma carteira de crédito, também é um ativo do mundo real. Beleza? Então, aqui a gente está falando um pouco sobre quem e que tipo de ativos RWA são oferecidos na Solana. É legal vocês pensarem nisso, porque a gente sempre se organiza na blockchain em torno de narrativas, né? E a blockchain vai evoluindo junto com o mundo no geral, e as narrativas vão mudando. Então, uma narrativa que está muito forte hoje é de RWA. Ou seja, a gente entende que os ativos do mundo real eles vão precisar de um lugar para serem tokenizados. A blockchain precisa ter esses ativos ali, são ativos importantes e que precisam ser transacionados da forma segura como a gente transaciona nossos ativos na blockchain. E a Solana tá muito forte nessa narrativa, tá querendo abraçar essa narrativa com muita força. Então, se vocês pensarem ou tiverem ideias de projetos que envolvam RWA, que envolvam tokenização de ativos no mundo real, não sintam medo de trazer ele para a Solana. É o lugar ideal e, nesse caso, é o momento ideal. Agora eu acho que é o momento certo para que essas experiências elas sejam criadas aqui na Solana. Beleza, pessoal? Como é que vocês estão aí? Vão me falando um pouco de como está o sentimento até agora e se vocês estão entendendo o que a gente está tentando passar. Olha, Edgar, um primo de um amigo meu perguntou. Eu percebi que foi seu primo. Pode ficar tranquilo que fala pro seu primo que ele pode ficar tranquilo usando a stablecoin que ele quiser. Beleza? Leandro, minha maior dúvida sobre a RWA é a validade jurídica deles. Se eu quiser propor uma solução de tokenizar alguma coisa real, como eu posso aumentar minhas chances de construir algo com validade jurídica? Muito boa pergunta, Leandro. Muito boa pergunta e muita gente não se atenta nisso. Quando a gente está conversando sobre RWA, a gente não tem só a camada tecnológica fazendo parte desse negócio. Um negócio de RWA, uma tokenizadora, ela tem a camada de tecnologia, que é colocar esse ativo na blockchain, ou seja, criar o token que representa esse ativo na blockchain. Beleza, isso é a parte técnica do RWA. E sendo bem sincero com vocês, essa parte ela já está meio resolvida. Hoje a gente já entende muito como criar um token que representa algum ativo do mundo real. Mas a gente tem a segunda parte. A segunda parte é como garantir que o dono do token é o detentor dos direitos sobre o ativo do mundo real. E isso foi justamente a pergunta que você fez. E não existe uma resposta só para isso. Montar essa rede jurídica que vai cercar todos os passos e garantir que o dono do ativo na blockchain é o dono do ativo do mundo real,
é onde o trabalho verdadeiro é feito hoje por empresas tokenizadoras e por quem está trabalhando com RWA. Ou seja, a sua pergunta é muito válida e a resposta é: são vocês que estão desenvolvendo essas experiências que vão nos dizer. Então, ter uma assessoria jurídica e trabalhar com a parte jurídica, se você quiser ter um sócio, um parceiro que entenda dessa parte jurídica, também é muito legal. Mas é muito importante e é isso, não existe uma resposta só. Como você vai definir como dar essa garantia jurídica ao seu ativo no mundo real. Beleza, Leandro? Espero que eu tenha respondido aí. Vamos ver o Ronaldo Melo. Minha ideia é tokenizar a produção de lotes do agronegócio que precisa fazer rastreamento de produção. Seria RWA? Sim, seria. Seria. Você estaria tokenizando lotes de alimentícios, lotes de produção. Então, é exatamente o conceito de RWA. São ativos que existem e que são transacionados on-chain. Beleza, pessoal? Como é que estamos aí? Vamos seguindo. A gente tem coisa para falar aqui hoje. Beleza. Infraestrutura oculta, dados e oráculos. A gente chama de Oracle na blockchain, mas a gente já falou um pouquinho sobre esse assunto um pouco antes, mas vamos continuar falando sobre eles aqui. Os oráculos, como a gente falou, eles são aquele elo de ligação entre os dados, entre os programas on-chain e os dados off-chain. Beleza? Então, Ronaldo, como você falou de agronegócio, por exemplo, vamos dizer que eu queira tokenizar e vender milho on-chain. O milho é um commodity, certo? E o preço do milho, ele é como o preço do barril do petróleo. Como um commodity, ele tem um preço padrão, a qual o milho está sendo vendido. A blockchain não sabe qual é esse preço. Alguém tem que trazer esse preço dos mercados para dentro da blockchain, para que a blockchain entenda esse preço e consiga precificar o ativo que você está tokenizando. Então, esse é o motivo dos oráculos existirem. Beleza? Uma experiência muito legal também é sobre oráculos de tempo. Se você compra um seguro para chuva na sua plantação e você recebe um valor se chover mais de 500 milímetros numa semana, é importante que a blockchain saiba o quanto choveu durante aquela semana. Então, existem oráculos climáticos hoje que são muito importantes para operações financeiras. Então, esse é o motivo dos oráculos existirem. Dados que não são gerados, não são criados on-chain, mas precisam estar on-chain para que essas aplicações financeiras elas funcionem da melhor forma. Então, aqui a gente tem uma tabelinha de problema ou solução de infra. Preciso de preços de ativos no mundo real em alta frequência, o que a gente falou. A Pipe Network funciona, a Switchboard também. Os dois oferecem mais ou menos o mesmo serviço. Vai um pouco de que vocês entenderem que é melhor para o negócio. Okay? Preciso ler o histórico da blockchain e escutar os eventos. A Helios API. Então, pessoal, a Helios ela é uma API que te retorna transações da blockchain e eventos que acontecem. Ou seja, se você quer, na sua aplicação de back-end, escutar todas as vezes que uma carteira recebe uma transferência, você está aí usando a Helios API. Quer dizer, a Helios API ela te fornece dados sobre a própria blockchain da Solana. Então, é importante porque muitas das aplicações que vocês pensam em construir vão precisar usar a Helios API. Beleza? E aqui a gente tem a Digital Asset Standards da Helios também, ou a Shift, que exibe saldo e galeria de NFT de um usuário. Então, se você está desenvolvendo uma carteira ou algo que simule uma carteira, muito provavelmente você vai estar usando um desses dois caras. Porque você vai precisar entender saldo e saldo dos tokens mais importantes e também saldos de tokens não fungíveis, que são os NFTs. Então, é importante que vocês entendam o uso de cada uma aqui. Vamos, como a gente costuma fazer aqui, vamos dar uma olhada nos comentários e depois a gente continua. Beleza? Entendi, obrigado. A parte jurídica é justamente a camada sendo desbravada agora. É isso, Leandro. É
é onde o maior trabalho hoje de RWA acontece. Não na parte de tecnologia, mas na parte jurídica. Ok? Oráculos, exemplos, Chainlink são confiáveis? Sim, Adriano, eles são muito confiáveis, mas, como a gente fala, na blockchain a gente não gosta de confiar, a gente gosta de verificar. Os oráculos, eles têm incentivos para serem confiáveis. Então, na blockchain é tudo à base de incentivo. Eles têm incentivos grandes para serem confiáveis e, e não vale a pena para um oráculo como a Chainlink ou a Pipe Network forjar o preço de um ativo. Para eles seria muito pior do que entregar o valor real. Então, por isso que as grandes aplicações confiam nesses oráculos. Eles são a base de um sistema muito grande. Beleza. Na operação do agronegócio é feita análise e pesagem de produção para levar esses dados para a Solana, seria com oráculos? Então, Ronaldo, acho que nesse caso não. Nesse caso não seria com oráculos porque são dados específicos da sua aplicação. Então, acredito que na hora da tokenização você passaria esses dados, mas não seria um oráculo. Oráculos são para dados que todo mundo tem acesso, eles só não estão on-chain. Beleza? Leandro, eu tenho lido algo sobre usar os mercados de predição, polymarket e afins como derivativos para proteção climática e afins. O pessoal da Solana tem alguma visão sobre esses mercados? Então, Leandro, eu sei que a Solana ela é muito aberta a esse tipo de interação de experiência. A gente tem a Triad Market na Solana, que acho que é o meu mercado de predição favorito. Eu vi eles começarem, isso é até legal para vocês verem, a Triad eles começaram através de um programa da Solana, que foi Solana Island. A equipe foi convidada, foi para lá, desenvolveu a aplicação da Triad Market durante 1 ou 2 semanas e foram investidos. Hoje são o maior mercado de predição na Solana e estão indo muito bem, cara. O negócio deles surgiu de uma ideia de um hackathon e hoje é um negócio muito, muito grande e que movimenta muito dinheiro na rede. Então, para vocês verem como essa possibilidade é muito real. Não é uma possibilidade que as pessoas estão falando que acontece em 1 milhão. Não, projetos estão o tempo todo saindo de hackathons da Solana e se transformando em negócios reais. Então, isso é legal para vocês ficarem atentos aí e quando submeterem uma coisa que vocês acreditam, um negócio que vocês acreditam que possa escalar. Beleza? Rizarone, como mantém o lastro de um token financeiro? Exemplo, alguma coin derivada com paridade real com possível troca. No caso do Brasil, esse lastro não está sujeito a questões internacionais do BC do BR. Então, não posso garantir a parte jurídica aqui, mas eu sei que o lastro ele é mantido através de suas reservas. Tanto que existem momentos onde uma stablecoin pode não valer o mesmo valor que ela foi anunciada. Então, por exemplo, a USDC, ela já sofreu depegging algumas vezes e ela já valeu menos de $1. Isso pode acontecer quando a confiança nas suas reservas, a confiança de que cada USDC pode ser trocada por $1 a qualquer momento, ela cai. Então, o que mantém essa paridade entre stablecoin e a moeda fiduciária a qual ela é atrelada? É a confiança de que esses valores existem em reserva e que eles podem ser resgatados a qualquer momento. Cada detentor de um USDC é um detentor de $1, no final das contas. Então, é isso que mantém a paridade. Beleza? Legal. Sem preconceito contra os mercados de predição, então, obrigado. É isso, Leandro. Aqui na Solana, a gente não tem preconceito contra os mercados de predição. Os mercados de predição, eles são uma ferramenta que foi descrita por teóricos econômicos durante muito tempo. São mercados de informação, né? A melhor maneira para você entender a probabilidade de um evento no mundo real é quando as pessoas começam a colocar dinheiro, começam a apostar no outcome esperado. Então, você entende realmente qual é a sensação e você democratiza a informação sobre aquele evento específico. Então, se eu quero saber, por exemplo, se quem vai ser o campeão da Copa do Mundo e cada pessoa tem um pedacinho dessa informação, o mercado preditivo ele é usado para que
todo mundo tenha a visão geral da informação existente sobre o vencedor da Copa do Mundo e que as odds elas sejam muito reais, que todo mundo entenda qual é a probabilidade de um certo evento acontecer. Beleza, pessoal? Legal. Sem preconceito contra os mercados de predição, então é isso. Como funcionam os custos de leitura nos oráculos? Gustavo, cada um tem seu próprio modelo de precificação. Então, eu não vou poder te dizer aqui qual o modelo de cada um deles. Mas isso está muito claro no site, na documentação, eles oferecem esse modelo. Normalmente é por chamada, mas eu sugiro que você dê uma olhada e veja o modelo de precificação de cada um. Beleza? Então é isso, vamos continuando aqui. Ok, vamos falar um pouco sobre inteligência artificial e experiências que vocês podem oferecer usando IA hoje. Então, por que a Solana hoje ela é um lugar muito bom para você oferecer esse tipo de experiência, para você oferecer aplicações que juntam blockchain com IA? Então, a velocidade e o baixo custo da Solana eles são o principal atrativo para que você ofereça aplicações da economia agêntica aqui. Já a gente falou nas últimas aulas aqui sobre o X402, sobre como isso é uma tendência muito forte, é uma tendência a mudar os mercados, e a Solana é um ótimo lugar para esse tipo de experiência. Beleza? A gente tem frameworks básicos aqui, e esses frameworks, apesar de eles serem agnósticos sobre a blockchain que eles estão usando, eles funcionam muito bem na Solana. O ELISA e o ARC, o ELISA é mais para você criar os seus próprios agentes, e o ARC é um runtime em blockchain para agentes. Então, duas coisas que vocês podem procurar aí, se vocês estiverem planejando criar agentes que tradam ou que façam alguma coisa dentro da Solana, são esses dois frameworks, ok? E que aplicações esses caras podem oferecer? Que tipo de aplicação você pode criar usando eles? Trade bots autônomos, DeFi via linguagem natural. Esses dois primeiros a gente tem visto bastante acontecerem, ou seja, eles já estão um pouco batidos, são ideias um pouco batidas, mas agentes sociais com carteira é uma coisa que eu vejo muito pouco ultimamente. E outras ideias e aplicações que a gente nem pensou ainda. Quando a gente está falando aqui de aplicações possíveis, normalmente a gente está falando de coisas que a gente já viu, mas a experiência realmente inovadora, eu não tenho como falar para vocês, porque eu nem pensei nela ainda. Quem vão pensar são vocês. Então, vejam o que o ecossistema oferece e como vocês podem usar eles para fazer uma coisa diferente, que ainda não foi entregue. Beleza? E, pessoal, conectar agentes com os blocos, com os protocolos na Solana, além de ser fácil, é uma experiência que traz muito valor, coloca muito valor na mesa. Então, você ter uma IA que tem acesso a fazer swaps de pares na Júpiter, que tem acesso a saber o momento certo de fazer staking, isso tudo traz muito valor para a mesa. São experiências que realmente agregam valor ao ecossistema. Então, pensem um pouco nisso, pensem em como pode ser utilizado, beleza? E tragam isso para o Hackathon, que com certeza a galera do Super Team vai ficar muito, muito feliz de assistir, de ver o que vocês estão fazendo. Ok? Seguindo aqui, pessoal. Agora vamos falar um pouco sobre o Hackathon especificamente. Beleza? A gente tem algumas trilhas e eu queria saber quem já se inscreveu aí. As inscrições abriram hoje, se eu não me engano, hoje ou ontem. E quem já se inscreveu no Hackathon? Quem não se inscreveu, pessoal, se inscreva. Eu vou achar o link aqui, vou mandar para vocês nos comentários, vou pedir para o pessoal colocar na tela também. Mas se inscrevam, porque o que vocês estão aprendendo aqui é exatamente o que vocês vão precisar para aplicar, para criar uma aplicação vencedora do Hackathon. E as trilhas são essas aqui. Então, aplicações de DeFi, primeiramente, que é um grande
uma grande vocação da rede da Solana. Aplicações diretas para o consumidor, usando pagamentos, ou seja, carteiras, aplicações que pagam diretamente alguém, AI bots, usando X402 ou qualquer outra tecnologia que vocês julgarem necessário. Gaming e NFTs, também outras coisas que a Solana performa muito bem e também dá dá um highlight muito grande. Infraestrutura, que foram os grandes projetos vencedores de 2025. A gente migrou em 2024, a maioria dos projetos vencedores foi Consumer Apps, né? E em 2025 isso migrou um pouco para infraestrutura, para protocolos e para building blocks, né? Então, se você está desenvolvendo alguma coisa na camada de infraestrutura, a possibilidade é muito grande de você ser bem ranqueado. Okay? E RWA, que é uma das narrativas que vem mais forte na Solana e que está todo mundo ansioso para ver as experiências que vocês vão criar. Beleza? Essas aqui são as trilhas do Hackathon e é isso. Entendam o que faz mais sentido para vocês. Não existe uma trilha errada ou uma trilha que vai performar mais que a outra. Entendam o que faz sentido e tragam a sua aplicação, que está todo mundo ansioso para ver. Beleza, galera? Até agora tudo certo? Todo mundo acompanhando? Vamos dar uma lida nos comentários aqui. O pessoal tem proposto soluções que integram a gente com a RWA? Eu não vi ainda, Leandro. Então, se você está pensando nisso, eu sugiro que você traga e proponha, porque não tenho visto muito agentes integrados com a RWA. Beleza? Fred Rocha, qual trilha se enquadra projeto de privacidade baseado em lei LGPD? Fred, eu acho que é infraestrutura. Acho que se você tem um projeto de privacidade baseado na LGPD, se enquadra mais em infraestrutura que em qualquer outra coisa. Mas depois vai para o Discord e explica um pouco mais do seu projeto, que para ficar mais claro para todo mundo, a gente poder dar uma visão melhor. Beleza? Como estamos aí, galera? Temos tempo? Vamos mandando as perguntas aí que a gente quer responder aqui hoje, beleza? Então, enquanto isso, vamos falando aqui sobre o playbook para vocês performarem bem nesse hackathon. A gente já viu muito hackathon acontecer, a gente já viu muita gente por caminhos certos e caminhos errados, então aqui a gente tem uma ideia mais ou menos de como funciona e o que funciona e o que não funciona. Beleza? Vamos falar primeiro do que funciona. Focar em problema real com clara utilidade. É isso, pessoal. Não inventem um problema para ser resolvido. Se o problema não existe, ou se o problema já está resolvido, ou se o problema não é tão grande quanto vocês imaginam, talvez não valha a pena você tirar o seu tempo para resolver ele. Beleza? A gente tem a tendência muito grande a se apaixonar por um problema. Ou seja, eu vi aquilo ali e falei, meu Deus, esse problema, mas às vezes é só você que sofre esse problema. Ou às vezes esse problema não dói tanto ao ponto de alguém querer pagar para ser resolvido. Um problema ele é relevante e ele vale a pena você construir uma solução para ele quando alguém está disposto a pagar para que ele seja resolvido. Então, fiquem com isso na cabeça e quando vocês estiverem escolhendo a ideia e decidindo o que vão fazer, pensem, esse problema já está sendo resolvido? Alguém pagaria por uma solução para ele? Se a resposta for sim, é isso. É bem provável que vocês tenham um problema legal nas mãos. Outra coisa que funciona, pessoal, integrar protocolos maduros. Ninguém quer ver vocês construindo uma nova DEX na Solana, se você não for trazer nada de novo. Então, quantidade de código não ganha hackathon. Então, você pode falar, eu escrevi minha própria DEX aqui para operar. Você vai falar, beleza, por que você não usou a Jupyter? Não, a gente não quer ver proeza
técnica aqui, só proeza técnica. A gente quer ver pessoas que são resolvedoras de problemas, que entendem o problema e que vão fazer o necessário para resolver ele, beleza? E o necessário não é criar uma nova DEX, é entender como as atuais funcionam e usar a que você se sentir mais confortável. Beleza? Entregar o que funciona. Entregar um MVP end-to-end funcionando em DevNet. É isso. A aplicação ela tem que ser um MVP. E todo mundo sabe aqui o que a sigla MVP quer dizer, né? Minimum Viable Product. Mas a gente para poucas vezes para pensar um pouco sobre essa sigla. Mínimo tem que ser mínimo. Ou seja, sem coisa desnecessária. Se você não está provando um ponto, não tem que estar. Se aquele código não está provando um ponto, ele não tem que estar no seu MVP, porque ele não é a parte do mínimo. Então, definir o mínimo é muito importante. Então, pensem bem, o que é o mínimo para esse projeto? Qual é o mínimo trabalho que eu preciso ter para provar essa minha tese, que isso aqui funciona? Aí você achou o mínimo. Viable, ou seja, viable tem que ser uma experiência viável. Não adianta você me mostrar um código que só realiza metade da experiência que você planejou. Você não está provando a viabilidade, você não está provando a viabilidade desse negócio. Então, acaba que você não está provando o que o MVP deve provar. Então, o ideal é que vocês tenham uma experiência completa do início ao fim, mesmo que ela seja pequena, mesmo que seja, eu transferi um token. Meu projeto é um projeto que transfere um token de uma carteira para outra. Se preocupem com que essa experiência funcione completamente. 100%. Beleza? Eu acho que deu para dar uma ideia aqui. E excelente apresentação técnica, vídeo impecável e demo em vídeo. É isso, galera. A gente tem acesso a IAs muito avançadas hoje em dia. A gente não precisa escrever cada linha de código mais na unha. Então, não tem desculpa para que você não tenha um README muito bom, que demonstre exatamente o que o seu produto faz e como ele deve funcionar. Então, pessoal, foquem nisso, deem uma atenção a isso. A apresentação, a demo em vídeo de vocês. Não usem vocalização, não usem texto para voz. Falem. É importante saber que existe uma pessoa ali que entende esse problema e que desenvolveu isso. Então, uma IA falando não é o que a gente quer ver. Beleza? Então, foquem um pouco nisso. Eu vou falar um pouco sobre o que falha em vários projetos, mas eu acho que o que funciona é isso. Beleza? E o que falha, pessoal? Beleza, inventar um problema apenas para usar blockchain. Se o seu problema ele não precisa de blockchain para ser resolvido, pense em outra coisa. Você não precisa forçar a barra. E os jurados, a equipe de jurados e todo mundo que está aqui entende muito de blockchain, entende muito de negócio. Vão perceber que você tentou colocar blockchain ali só para participar de um programa. Então, não façam isso. Achem um problema real que precisa de blockchain para ser resolvido. Nós temos vários. Tem tantos que vocês não precisam focar em uma coisa que não encaixa. Beleza? Como eu falei, tentar criar infraestrutura do zero, isso é uma falha muito grave. Não é isso que é necessário ser visto agora. Arquitetura excessivamente complexa que quebra durante o demo. É isso. Como eu falei anteriormente, uma experiência menor que funcione do começo ao fim é melhor do que uma experiência grande que quebra no meio. Então, foque em uma experiência que funcione do começo ao fim. Beleza? E outra é focar só no contrato e não entregar front-end. É isso, você precisa demonstrar seu produto. Se você não consegue demonstrar, não é um produto. Então, você não está elegível a vencer. Beleza, galera? E aqui um pouco de como vocês podem decidir qual SDK usar. Beleza? Aqui é um exemplo, vocês não precisam seguir isso exatamente, mas só uma ideia. Se você quer embutir swap no seu front-end, Jupyter. Quer cobrar usuários via QR Code, Solana PSDK. Quer exibir toda a galeria de NFT de usuário, Helios DAS. Quero interagir com o meu próprio contrato inteligente, usa o Anchor que nós já falamos anteriormente. Beleza? A gente tem muitos building blocks na Solana e a gente quer que vocês estejam usando eles. Então, sempre pensem
preciso escrever toda essa parte do código ou existe algum projeto que já me entrega isso pronto? Tá? Vamos ler as perguntas aqui um pouquinho. Depois do boom de NFT do ciclo passado, o que estão propondo com NFTs hoje em dia? Então, Leandro, NFT é um token não fungível, né? Ele já representou uma figurinha. E beleza. Acho que a gente precisava testar e ver os limites da tecnologia naquela época. Mas um RWA ele também é representado por um token não fungível. Então, a tecnologia de tokens não fungíveis ela é feita para representar um ativo que é único. E a gente tem milhares de coisas que são únicas no mundo real que podem ser representadas na blockchain. Beleza? O NFTs como arte foi só o começo dessa experiência. Hoje a gente está desbravando outras maneiras de usar os tokens não fungíveis. Renato, quer soluções para problemas reais? Exatamente. Problemas reais que vocês entendam, que vocês sejam donos desse problema. A melhor pessoa para resolver um problema é a pessoa que é dona dela, que sente a dor, que entende exatamente aquele problema do começo ao fim. Então, tragam os problemas que vocês são donos para a gente resolver com blockchain. Isso vai ser muito legal para que seja analisado e que a gente veja isso na Hackathon. Beleza? Fred Rocha. Hoje eu estava estudando documentação, fiz um tutorial para integrar DevNet localhost, foi ok. Beleza, cara, é isso aí. Coloca isso lá no grupo do Discord, vai ser legal, muita gente vai estar precisando, eu acredito. Saulo Pereira, faz sentido pensar em uma redução de custo no armazenamento de dados transacional de clientes? Estou pensando em um projeto B2B de conciliação de banco de dados. Saulo, eu acredito que faz, eu não entendi os detalhes do seu projeto, mas eu acredito que faz. De qualquer maneira, se você seguir os passos de validação e as fases, você vai entender se vale a pena fazer isso ou não. Beleza? Mas é isso, coloca a sua ideia à prova, coloca ela a teste. Eu costumo dizer que a nossa ideia ela tem que apanhar durante um tempo e se ela continuar de pé, porque é uma ideia que vale a pena ser construída. Ou uma ideia que cai na primeira pergunta difícil. Então, você tem que agradecer que ela caiu nesse momento e não depois que você construiu todo um software em cima dela. Beleza? É isso, galera. E os próximos passos aqui? Beleza, a gente já domina o Rust e o Anchor, já entendemos como eles funcionam, já compreendemos o modelo de contas, também falamos nas 2 últimas aulas, já mapeamos os ecossistemas de ferramentas, beleza? E o nosso próximo passo aqui vai ser um projeto final full stack. Então, galera, venham prontos na próxima aula, a gente vai desenvolver um projeto final aqui no full stack, para colocar todos esses conhecimentos em um projeto e ver ele rodando. Beleza? Vamos unir tudo, vamos construir uma aplicação end-to-end e acho que vai ser uma visão clara de como a gente vai prototipar uma coisa, o mesmo processo que vocês vão poder usar para entregar a aplicação de vocês. Ok, galera? Pessoal, acho que eu queria passar para vocês isso aqui. Estou muito feliz com o feedback que tá vindo da comunidade, com a evolução de todo mundo. E vou passar a palavra para o nosso amigo da Solana, o Cuca, acho que ele está aqui. Está por aí? Opa, e aí, Vlad, beleza? Tudo certinho, cara. Certo? Tranquilo, deixa eu só ver se o áudio, beleza? Pô, obrigado pela aula. Aula magnífica e o Vlad está sendo um puta professor de qualidade, pessoal. Eu vim passar para vocês algo muito importante, que é como se cadastrar, né, para o Hackathon da Solana e explicar também brevemente sobre o Hackathon da Solana. Agora que vocês já aprenderam o básico, aprenderam como deployar, vão chegar agora no projeto final. O Vlad estava falando também, né, aprenderam essa parte de utilizar outros projetos da Solana ali, as integrações e tal, utilizar coisas que já existem, né, para deixar o projeto de vocês mais forte. Vamos fazer um projeto final na próxima aula. Então, eu acho que é um momento propício para as pessoas que quiserem continuar, né, na Solana, tentar uma chance tanto no mercado de trabalho na Solana, tanto empreender, né, utilizando a rede da Solana, participar desse hackathon, tá? Então, deixa eu só puxar aqui a apresentação. Eu vou
Coloca aqui no palco para mim, por favor. Valeu. Pessoal, a Solana todo ano ela tem dois hackathons, tá? Um no começo do ano, um no final. Esse hackathon ele é muito diferente, não é aquele de 24 horas, né? Ele demora um mês e eles olham muito mais para a viabilidade do negócio, não somente para o código, tá? Então, por isso que todas essas dicas que o Vlad estava dando anteriormente, por exemplo, do pitch, como você deve gravar, etc., não usar uma AI lá no áudio, são importantes, tá? Porque eles vão olhar vocês como founders, né? Como uma equipe que está tentando tirar um projeto do zero e levar esse projeto a bilhões de dólares, tá bom? O próximo hackathon da Solana começou hoje, literalmente hoje, dia 6 de abril, e ele vai até dia 11 de maio. Então a gente tem mais de um mês para criar um projeto e um pitch deck e apresentar, né, submeter. Então tem bastante tempo. Deixa eu só pular aqui os slides, que eles aqui estão falando da Solana, mas acho que de Solana vocês já estão cansados de saber, né? Pô, o pessoal já tá fera aqui em Solana. Alguns números, tá, do Hackathon Global. Já mais de 80 mil pessoas participaram, mais de 6.500 projetos já saíram do Hackathon Global e 700 milhões de dólares já foram levantados, tá, por conta do Hackathon Global e das equipes que participaram do Hackathon Global. Fechou? Essas aqui são só alguns projetos da Solana que nasceram lá. E a Solana, ela sabe que funciona porque de 5 anos para cá, que é quando ela começou a fazer esse hackathon, grandes e grandes projetos da própria rede nasceram lá. Então a Camino, que é um dos maiores projetos da Solana, tem bilhões em TVL, nasceu no hackathon. A Gito, que pô, é a infraestrutura da Solana hoje quase, nasceu no hackathon. Squads, que é a maior multisig, nasceu no hackathon. E tantas outras grandes empresas, tá? E a Solana faz o hackathon em parceria com grandes marcas, então Google, Microsoft, Visa, etc. Ela não realiza sozinho, acho que isso é importante ressaltar. E aí vamos falar do que o pessoal tem interesse de saber, que são os prêmios, tá? Esse hackathon, vamos ter 20 prêmios de 10 mil dólares, tá? Não vai ser quebrado por trilha, vai ser uma coisa só. Eles vão dar 20 prêmios de 10 mil dólares para as equipes. Além disso, vai ter um grande prêmio de 50 mil dólares, de 30 mil dólares, eu tenho que atualizar esse slide depois, e 2 prêmios, um que é para projeto open source, / de infraestrutura, se você gosta muito de open source, você pode aplicar, que vai ser 10 mil dólares, e um para uma equipe que seja feita só de estudantes universitários, que vão ser mais 10 mil dólares, tá? Além de todos esses prêmios, o Brasil vai ter uma trilha só para brasileiros, tá? Só para equipes brasileiras, e vamos ter mais 10 mil dólares em prêmios, tá bom? Então você tem chance de ganhar prêmios na trilha brasileira, prêmios do Hackathon Global, prêmios especiais, dependendo do projeto que você estiver participando, e desses ganhadores, então serão quase 30 ganhadores no Hackathon como um todo, a Solana vai selecionar pelo menos, pode ser mais, tá? Pelo menos 10 equipes para serem aceleradas. Cada uma dessas equipes vai receber um cheque de 250 mil dólares para tirar a startup do papel. E como vocês sabem, pô, que a gente já bateu aqui na aula lá no começo também, os exemplos, isso aqui não é algo distante. Ano passado, de 10 equipes aceleradas, 2 foram brasileiras. E uma dessas equipes era feita só de alunos universitários. Os meninos estavam na faculdade, literalmente, não tinham terminado a faculdade ainda, iam se graduar em dezembro, o hackathon foi em outubro, e eles ganharam o hackathon, ficaram em 3º lugar, em uma das trilhas, naquela época tinha trilha, e foram escolhidos para serem acelerados pela Solana. E receberam 250 mil dólares para tirar o projeto deles do papel, tá? Então, assim, não é algo distante, não é algo impossível, não. É viável se você tem o conhecimento técnico, e tá todo mundo aqui na live agora, né, em todas essas lives que tiveram, todas essas aulas, para adquirir esse conhecimento técnico, e tem o suporte, que é o que o Super Team vai prover para vocês, vocês conseguem facilmente ser vitoriosos, tá? Conseguir um prêmio no Hackathon, seja na trilha global, seja na trilha nacional, ou quem sabe, e acredito que vai ter pelo menos uns 3, 4 times brasileiros serem acelerados pela Solana e receberem 250 mil dólares, tá? Para serem acelerados. Como é que funciona? Então, começa hoje, dia 6 de abril, como eu mencionei. Durante o mês de abril inteiro, a gente vai realizar diversos workshops, todos online, então você consegue participar de qualquer lugar do mundo. Vai ter gente do Brasil, de alto escalão, vai ter gente também da gringa, vai ter gente da Fundação da Solana, vai ter ex-founder, vai ter cara que trabalha como executivo em grandes empresas, vai ter investidor anjo, vai ter venture capital, vai ter de tudo para ajudar vocês, tá? Então, a gente vai estar soltando esses workshops e tudo mais num grupo do WhatsApp lá do Super Team, depois a gente passa o link para vocês, que é importante também vocês entrarem. Eu vou até pegar aqui e passar para vocês. E lá vocês vão ficar por dentro de tudo, né? De todas as novidades sobre o Hackathon
e conseguir participar também desses workshops, tá bom? Então eu recomendo que vocês entrem, depois a gente vai compartilhar no nosso canal da NIREX, a gente vai mandar o grupo do LinkedIn só do Hackathon. Para quem quiser participar, entra lá no canal do Hackathon. O que você precisa para participar? A apresentação é feita em idioma de origem? Não, tem que ser em inglês, tá bom? A apresentação para o global, porque os jurados só entendem inglês. Então, a sua apresentação, o seu pitch vai ter que ser feito em inglês. Pô, não sei inglês, etc. Se você não tiver outra alternativa, aí você usa AI para fazer. Mas se você souber falar, pô, você treina, tem mais de um mês, tem um mês e uma semana. Vai na frente do espelho, treina, a gente vai estar para dar feedback, sabe? Não tem que ter vergonha, porque é muito válido, assim. Tem pitch ganhador ali que o cara, pô, tinha o inglês completamente quebrado e ganhou. Então, eles não vão levar isso em consideração, eles vão levar se você está conseguindo transmitir, né, o seu projeto para eles, tá bom? E aí, o que vocês têm que submeter no Hackathon? A ideia de vocês, então, vai ter o nome, descrição do produto, né, o logo, etc., o link do Git, se for open source. Se não for, você tem que dar acesso a um e-mail lá de jurados. Ah, mas o jurado não vai roubar meu projeto? Pô, um dos jurados é o fundador da Solana, por exemplo, né? Eu não acho que o fundador da Solana vai parar tudo que ele tem para fazer ali, com os bilhões que ele deve ter no banco, para roubar o seu projeto de Hackathon. Então não tenham medo, tá, de compartilhar, de dar acesso aos jurados. É só jurado, assim, de altíssimo nível que vai avaliar o projeto de vocês. Tem que ter um link ali para a rede social do seu projeto. A gente recomenda muito usar o Twitter, porque em cripto se usa muito o Twitter. Então, crie um Twitter para o seu projeto, comece a colocar as informações lá e tudo mais, beleza? E aí também uma demo, tá, do seu projeto rodando. Eu vi um comentário aqui, vixe, apresentar em inglês que quebrou. Não quebrou, pô. Vocês conseguem, pô. Treinem que vocês conseguem. Em último caso, usem AI. Eu sei que não é recomendado, tá, usar AI, mas, pô, em último caso de não deu certo, aí usa AI, tá? Mas tenta achar, por exemplo, um co-founder para fazer com você que o cara sabe inglês. Acabou, matou seu problema. Então, assim, tem diversas soluções aí para esse problema. Esse é o menor dos problemas, tá bom? A parte do inglês é o menor dos problemas. Time, você tem que selecionar todo mundo que for participar, e aí eu vou pedir até para o pessoal fazer isso agora, tá bom? Produção, vocês podem passar o link ali para o pessoal do cadastro, e a gente vai soltar no grupo do WhatsApp depois também, mas que é do cadastro do Colosseum, tá bom? Que é o arena.colosseum.org/NIREX, para a gente saber que está vindo da live. Olha lá, o QR Code em cima aqui. Escaneiem o QR Code, pessoal, para vocês se cadastrarem. Vou dar um tempinho aí para vocês irem se cadastrando. É de extrema importância que todo mundo se cadastre, porque como funciona? É uma plataforma que a Solana usa todo ano para realizar os hackathons. Você estando aqui, você vai ficar por dentro de todas as novidades, você vai conseguir ver os últimos ganhadores, eu depois vou compartilhar a tela e mostrar para vocês que ganharam o hackathon. Vocês vão conseguir, obviamente, participar desse hackathon, a gente vai ter o contato de vocês para trazer novidades, vocês conseguem achar membros para sua equipe. Então tem um monte de coisa que você só vai ter acesso se você criar conta nesse site. Demora 30 segundos, nem isso. Você pode cadastrar com o Google lá, vai demorar 2 segundos para você criar a sua conta, tá bom? Então criem a conta ali, que é muito importante. Vamos dar uns 2 minutinhos para o pessoal criar a conta aí. Quem for participar, tiver interesse em continuar na Solana, tiver interesse em buildar alguma coisa, ou tiver interesse em trabalhar para a gringa também, porque a quantidade de projeto com vaga remota para programador que está contratando na Solana não está escrita, velho. Eu estava em outra live agora, eu abri ali, que o pessoal perguntou durante a live, tinha, sei lá, umas 200 vagas, sendo que 100 foram postadas, tipo, essa semana. Então, assim, chove vaga na Solana. Se você quer ser, tipo, CLT, etc., não tem problema. Mas vamos trabalhar para a gringa, vamos nessa, vamos fazer essa capacitação que vocês estão fazendo aqui, conseguir um emprego que paga em dólar, pô. Sabe? Tem tanta oportunidade na Solana, não vamos deixar isso de lado. Beleza? E vamos criar conta aí no Colosseum para participar do Hackathon, submeter o projeto, empreender e se conectar. Fechou? Depois a gente passa lá no grupo do WhatsApp também o link. Bom, aqui são os critérios de avaliação. Isso aqui não vou tomar muito tempo, porque eu sei que já deu 1h30 de live. A gente vai ter uma live só para falar disso, por isso que é importante vocês entrarem também no grupo do WhatsApp, tá bom? Ó, o pessoal falou se inscrevendo, eu quero participar para aprender, onde eu vejo essas vagas, qual é o melhor lugar. Leandro, entra no grupo do WhatsApp lá que a gente compartilha os links por lá, porque é bastante link.
mas tem muita vaga, tá, disponível na Solana, só que ninguém vai contratar se você não tiver um histórico já na Solana. E como você consegue esse histórico de desenvolvimento na Solana? Participando do hackathon. Aí o cara vai falar, você tem experiência na Solana? Tenho, eu participei do hackathon, submeti esse meu projeto, ganhei o hackathon. Então, por isso que é tão interessante vocês também participarem, mesmo se você não quiser empreender, se você quiser só, por exemplo, trabalhar em algum projeto, né, da Solana, você pode fazer por isso aqui. E não é só startup que contrata não, tá? JP Morgan, BlackRock, tem um monte de empresa gigante que usa a tecnologia da Solana hoje, né? Western Union. Então, assim, eu mesmo quase fui trabalhar para a Western Union uns anos atrás. Então, tem muita empresa gigante também que contrata o pessoal que tem esse know-how, tá bom? Bom, pessoal, então, tendo dito isso, acho que passei aqui as partes mais importantes, só para passar também no funil como funciona. Ano passado tiveram 1.500 aplicações, tá, de projetos. Desses 1.500, os jurados fazem um funil ali, fazem uma peneira e vão passar, por exemplo, 300 para os jurados finais. Tá? Então tem um grupo de jurados ali, que são da própria equipe do Colosseum, que faz essa primeira filtragem. Como que você passa essa primeira filtragem? Participando dos workshops que a gente vai dar durante o mês de abril, entrando no grupo do WhatsApp, tirando dúvidas, a gente vai dar 1.000 dicas lá para vocês passarem nessa primeira filtragem. Passou da primeira filtragem, a chance de você ganhar é quase 30% já, tá? Ganhar alguma coisa no hackathon, beleza? Depois disso, os jurados vão selecionar as melhores equipes, são 20 e poucos premiados. Desses 20 premiados, 20 vão receber $10 mil, um vai receber $30 mil, e aí tem os 2 prêmios especiais. Open Source, para o pessoal que gosta de fazer produto open source, de infraestrutura, e o prêmio de $10 mil também para o pessoal universitário, tá bom? Bom, recursos de preparação, depois eu vou passar esse slide, a gente vai soltar lá no grupo do WhatsApp, então tem todos os recursos aqui. Eu acho que o mais importante e que também complementa o curso que vocês estão fazendo aqui na NearX, eu vou passar aqui, pedir para pôr em QR Code, mas a gente solta lá, a nossa wiki, tá? A gente criou uma wiki completaça com todos os recursos, então, inclusive a aula aqui, acho que gravada, depois a gente vai subir ela lá também, que é uma wiki assim, pô, tô começando a buildar na Solana, onde que eu vou? Você vai na wiki, você vai ter absolutamente tudo lá. Primeiros passos a coisas extremamente avançadas, vocês conseguem na wiki. Ah, quero seguir o Super Team, a Solana no Instagram, tá na wiki também. Tô com dúvida do hackathon, tem na wiki. Então, entrem nessa wiki, o site é fácil, é wiki.superteam.com.br, tá? É só escanear também o QR Code aqui e depois a gente vai mandar lá no grupo do WhatsApp para vocês, tá bom? Acho que isso acaba aqui os pontos importantes. Tudo isso aqui eu vou passar depois de novo no grupo para vocês. E isso aqui a gente já passou, os QR Codes. Deixa na tela mais um segundo. Mas acho que é isso, pessoal. Eu volto daí também na última aula com o pessoal para a gente passar mais uma vez sobre o hackathon, tirar algumas dúvidas. Então, se vocês quiserem entrando no grupo, tendo dúvidas, soltando as dúvidas, a gente vai conversando por lá. E na próxima aula a gente está aqui de volta. Fechou? Muito obrigado. Pessoal, puxa alguém para o palco aqui ou já acabou já? Que o Vlad tinha terminado. Eu acho que, não sei se tem coisa mais a adicionar, mas Vlad, brigadão, cara, pela aula. Tá absurdamente boa. Eu acompanhando, né? Não estou acompanhando ao vivo, mas eu estou assistindo sempre depois das aulas. Estou gostando pra caramba. E gostaria de ter tido um professor como você, velho, quando eu tivesse começado na Solana, pra ser sincero. Que isso, pessoal. Eu que agradeço essa comunidade toda aí que está acompanhando e que está seguindo. Eu vejo a evolução de todo mundo. E é isso, pessoal. Vamos para cima. Na próxima aula estamos aí de novo e vamos fazer um projeto final. Espero que ajude a entrega de vocês ser muito melhor. Beleza? Obrigado a todos. Um abraço, pessoal, e até a próxima.